Olá, pessoal! Voltamos aí para nossa reta final. A gente já está acabando aí a introdução de vocês em proteção de dados. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as sanções que ela pode aplicar. Então, é tudo aquilo que a autoridade ela pode aplicar para um controlador ou um operador quando a gente tem a violação à LGPD. Então, o que a gente tem aqui? Essas são todas as sanções que estão previstas em lei, tá? Algumas delas, elas só vão poder ser aplicadas em alguns casos específicos. E elas são aplicadas cumulativamente. Se a autoridade nacional ela aplicou uma sanção, isso não quer dizer que ela não possa aplicar outras. E não necessariamente a sanção, né, essa punição que envolve dinheiro, ela é a mais grave para a empresa. Então, aqui eu enumerei para vocês algumas sanções e aí a gente vai, falando sobre cada uma delas. Aqui eu coloquei a eliminação dos dados pessoais. Então, o que a gente tem aqui? Quando a empresa, aquele controlador, aquela instituição, ela viola de uma forma muito grave a LGPD, e aí a gente já tem, já está para sair, na verdade, uma questão de dosimetria da pena para ver o que é mais grave, o que é menos grave, quando a gente vai aplicar cada uma das sanções, a gente tem aí a eliminação dos dados. Então, pensem só, se eu tenho uma academia de ginástica, eu tenho uma academia. Essa academia, ela funciona com os dados daqueles alunos. Então, o aluno só pode entrar se ele está cadastrado. Se ele não está cadastrado, se ele não está matriculado, ele não entra. Se um dia a autoridade chegar e falar assim, olha, academia, elimine os seus dados pessoais, a academia fecha. Ela não tem como continuar as atividades dela, porque ela utiliza os dados pessoais durante o dia a dia dela. Ela não tem como continuar com essas atividades. A mesma coisa acontece com o bloqueio. A eliminação é a mais grave, porque eliminou, você não pode coletar de volta. Agora, o bloqueio, ele vai acontecer, bloqueia o tratamento dos dados pessoais. Esse bloqueio, ele tem um prazo. Então, ele pode ser aplicado enquanto durar a atitude infratora, ou seja, enquanto aquela empresa continuar violando a lei. Então, um exemplo, essa academia, ela não tem um aviso de privacidade, ela não dá transparência para os alunos o que ela faz com os dados desses alunos. Então, eles podem bloquear esse tratamento desses dados pessoais enquanto a academia não der transparência para os alunos do que ela faz com os dados dela. Então, veja só, são duas multas que são aplicáveis, que determinam que aquela empresa ela não poderia utilizar os dados, mas elas são aplicáveis de forma diversa. A eliminação dos dados acabou, não posso mais tratar, e o bloqueio, eu não permito a utilização desses dados por um certo período de tempo, tá? Quando eu falo de multa pecuniária, que envolve dinheiro, a gente tem duas possibilidades. A gente tem essa multa de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões por infração. Então, assim, não tem um aviso de privacidade, é uma infração, pode aplicar uma multa. Não, utiliza dado pessoal excessivo, outra multa, tá? Então, o que acontece aqui? Essa multa de 2% do faturamento até 50 milhões, ela é muito parecida com o que a gente tem na Europa, só que o percentual é diferente, tá? E nesse caso específico dessa sanção, foi o que aconteceu com o Hospital Barreiro Montijo, que eu falei para vocês, o Hospital de Portugal. Então, eles aplicaram uma multa estabelecida primeiro no percentual do faturamento e depois eles diminuíram a multa por conta de boas práticas, boa conduta do hospital e tudo mais. Lembrando, as multas elas são por infração. Então, eu não cumpri com a atividade XPTO, então vou tomar a multa com relação a XPTO, mas eu também não cumpri a XYZ, também vou tomar multa com relação a XYZ, tá? E além disso, a gente também tem, que envolva dinheiro, a multa diária. A multa diária, ela funciona meio parecido com o bloqueio. Então, vai continuar incidindo a multa, ou seja, eu vou continuar pagando o valor da multa enquanto eu não
parar com a minha atitude infratora. Enquanto eu continuar violando a lei, eu vou continuar tendo ali a multa diária. Então, o exemplo da academia. Eu bloqueei os dados dessa academia, ela não pode tratar enquanto ela não tiver um aviso de privacidade. Então, aqui, bloqueei, não pode fazer o tratamento. A partir daí, a autoridade ela pode aplicar essas duas multas, o bloqueio e a multa diária. Vai incidir uma multa por cada dia que ela demorar para fazer esse aviso de privacidade. Então, lembrando, elas são cumulativas, elas podem ser aplicadas em conjunto e elas são por infração. Temos também essa aqui é um pouco mais leve, que é a advertência, ela é mais tranquila. Então a autoridade nacional, ela vai aplicar uma advertência, vai fazer um documento falando: "Olha, academia, você precisa fazer um aviso de privacidade". Eu acredito que nessa primeira leva aí que a gente tem de fiscalização e tudo mais, a gente vai ter essa finalidade mais didática. Então eu acredito que a gente vai ter mais advertência do que uma multa, ou um bloqueio, ou uma suspensão. Porque a autoridade, nesse início, ela quer ensinar como fazer. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura de proteção de dados, a gente está desenvolvendo, assim, baby steps, né? Passos pequenininhos. Então, a advertência, ela vai ajudar muito nisso. A gente recebeu uma advertência para fazer um aviso de privacidade, vai ser feito o aviso de privacidade. Recebeu uma advertência porque está usando dados além do necessários, outra advertência. Agora, uma que teoricamente seria leve, mas não é leve, é a publicização da infração. Gente, a publicização da infração é o terror das empresas. Elas não querem que aquela pessoa física perca confiança nela. Então, o que que é isso? A partir do momento em que teve uma infração e eu publiquei, olha, vazaram dados da minha empresa, eu estou assumindo para aquela pessoa física que eu não consigo tratar os dados dela, que eu não consigo tratar essas informações com segurança. Então, a publicização da infração, tornar a infração pública, ela é, assim, terrível para a imagem da empresa, acaba com a imagem da empresa. Então, muitas vezes, os meus clientes, eles falam: "Ai, Manu, como é que a gente faz agora? Teve um incidente, eu publico, não publico, como é que é?". Então, calma, a gente vai avaliar, vamos fazer um relatório de impacto, ver se é necessário, se não é. Vamos entender primeiro para depois a gente passar para a publicização da infração ou não. E aí, a autoridade, ela que determina isso, a gente não vai fazer essa publicação por nossa conta e risco. Então, tivemos um incidente, por exemplo, a gente informa a autoridade fala: "Então tá bom, então agora vocês vão publicar essa infração, essa violação que vocês tiveram". Além disso, a gente tem a suspensão ou a proibição. Elas são bem parecidas, tá? A suspensão parcial do banco de dados é assim: eu tenho um banco de dados, a academia tem um banco de dados com todos os alunos. Ela vai suspender parcialmente a utilização desse banco de dados. Então, assim, eu não vou poder tratar o dado do telefone do meu aluno, mas eu posso tratar a digital dele para ele entrar, tá? Eu vou suspender a utilização parcial, só uma parte desse banco de dados eu não vou poder utilizar. Essa suspensão parcial, ela tem um período de 6 meses, ela não pode ser superior a 6 meses. E o mesmo acontece com a suspensão total. Suspendeu, não pode também por 6 meses. E aí é um pouco diferente da proibição. A proibição é assim: não pode mais. Acabou. Não essa empresa, essa academia não pode mais tratar dados. E essa proibição ela vem junto com o total ou parcial. Não pode fazer nenhum tratamento de dados, não pode tratar dado de colaborador, os professores da academia, os alunos, o pessoal da faxina, não pode, ou só de uma parte. Você não pode tratar dado do aluno, mas você pode tratar dos seus funcionários, você pode tratar dados de terceiros que são fornecedores. Lembrando que dado pessoal é sempre relacionado a uma pessoa física, tá? Então, de modo geral, essas são as sanções previstas na LGPD. Ah, Manu, pode ser que eu sofra alguma outra penalidade que não seja essa? Sim, porque você pode sofrer alguma penalidade que não seja aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que seja aplicada pelo Judiciário,
em decorrência de um processo judicial ou por conta de alguma informação do Ministério Público, essas daqui são as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando eu falo de um processo, um titular de dados, que é uma pessoa física, que entra com um processo contra uma empresa, a sanção pode ser outra. Então, eu posso ter uma multa aplicada para a empresa para pagar diretamente para aquele titular, que vai ser aplicada pelo judiciário e não pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é por isso que a observação da LGPD é tão importante, e principalmente dos princípios. Então, aqui no escritório, eu já fiz algumas pesquisas relacionadas a outras sanções que foram aplicadas na Europa e qual seria o fundamento e tudo mais. E o que eu tive de acesso? Grande parte das sanções, se não a totalidade das penalidades aplicadas para a empresa, elas são por conta da violação de algum princípio. Então, não dei transparência, não cumpri o princípio da necessidade, peguei mais dados do que eu precisava, ou eu não dei livre acesso, eu não tenho medidas de segurança. Então, os princípios, são 10 princípios que a gente já falou. Esses princípios são de extrema importância para a gente cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se a gente violar alguns desses princípios, a possibilidade da gente receber uma sanção é muito grande. Então, a gente já tem aí muitos exemplos de muitas empresas que tiveram essa aplicação de sanção por conta da violação de algum princípio que está ali no artigo 6º da lei, tá?